e minha casa, em nome do Senhor Jesus. Estenda a sua mão para cá, Pai, eu oro pelo meu irmão na fé, pelo Mateus Pires. Fale conosco, Espírito Santo, assim como o Senhor já tem falado, e flua com a tua autoridade. É o pedido que fazemos em nome do Senhor Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Boa noite, igreja. Para os assembleianos, a paz do Senhor, meus queridos. Eu gostaria que todos que têm a Bíblia abrissem no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41 e 42. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41 e 42. Enquanto vocês procuram, eu gostaria de agradecer ao meu irmão Abner, minha irmã Milena, por todo o carinho. Sempre um prazer estar com vocês, hoje ministrando, mas sempre um prazer estar ao teu lado. Você acabou com a minha vida aqui. Eu achei que você ia pegar o microfone para orar por mim só. Aí você veio e fez essa loucura toda. Agora você me colocou no estreito. Mas estamos aqui para a glória de Deus. Sempre um prazer estar com vocês, o Matic. São meus filhos. Eu amo vocês em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 41. Todos que encontraram, digam amém. Assim está escrito na minha versão. Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Se assentem em nome de Jesus. Antes de iniciar minha mensagem, eu gostaria de dizer algo para os irmãos. Eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção possível na introdução da minha mensagem. Pode parecer que o assunto que eu vou começar não tem nada a ver com o texto, mas tem. E se vocês não entenderem a introdução, talvez a mensagem não faça o devido sentido que ela deveria fazer no coração de vocês. Amém? Vamos lá então. Nós estamos vivendo um período complexo na Terra. Não só no Brasil, mas na Terra como um geral. Há anos, a palavra que nós mais ouvimos, e de um tempo para cá nós temos ouvido ela com mais intensidade, é a palavra crise. Porque de fato nós estamos em crise. O mundo está em crise. Nós estamos em crise política, porque o mundo está em guerra, está polarizado, e nós estamos prestes a viver uma nova guerra mundial, se tudo correr da forma que as pessoas acham que vão fluir. No Brasil, não diferente do resto do mundo, mais do que nunca em um ano de eleição nós estamos extremamente divididos de novo. E nós não estamos divididos por causa de ideias, mas nós estamos divididos por causa de posições políticas. Independente do que a direita pense, eu sou de direita. Independente do que a esquerda pense, eu sou de esquerda. Nós estamos em crise política. Nós estamos em crise econômica, porque enquanto está havendo guerra, é fácil de se observar que o preço de todas as coisas tem subido e aumentado cada vez mais. Esses dias eu estava no mercado, que há ali na rua de casa, e eu tenho amizade com o dono do mercado. E esse dia eu estava descendo do serviço, eu estava conversando com ele, ele estava indignado, e eu perguntei para ele o que aconteceu. Ele olhou para mim e falou: acabaram de me mandar a nova tabela de preço, as coisas vão subir de novo semana que vem. Nós estamos em crise econômica porque com o salário mínimo já não dá mais para se viver. E não só aqui, mas no mundo, no geral. Nós estamos em crise econômica porque aquilo que nós ganhamos mal dá para a gente utilizar no nosso dia a dia e na nossa vida cotidiana. Mas acima de tudo isso, nós estamos vivendo uma crise que é pior do que qualquer crise que nós poderíamos viver. Nós estamos vivendo uma crise espiritual. Nós estamos vivendo essa crise espiritual porque nós já não sabemos direito em que nós acreditamos ou no que nós acreditamos de fato.
Nós estamos vivendo uma crise espiritual porque mais do que nunca o islamismo tem tomado conta do mundo e tem crescido como religião e está quase chegando no cristianismo. Nós estamos vivendo uma crise espiritual porque mais do que nunca os crentes estão sendo calados fora do Brasil e agora nós começamos a ser calados dentro do Brasil também. Há uma crise acontecendo espiritual e há um grande problema envolvendo essa crise espiritual que nós estamos vivendo. Nós só estamos entrando nesse estado de crise ao qual nós estamos agora, porque nós nos permitimos trocar a glória de Deus por outras coisas. Se Deus tivesse sido o nosso centro, ao longo de todos os anos, desde o avivamento de Azusa, desde os moravianos, desde quando as pessoas se entregavam como escravos para pregar o Evangelho, se nós tivéssemos mantido a glória de Deus no centro da nossa vida e no centro da nossa atenção, hoje nós não estaríamos vivendo a crise espiritual que nós estamos vivendo. É uma crise tão intensa e tão forte e tão profunda, que o grande questionamento da maioria das pessoas, quando alguém é convidado para ir ministrar em algum lugar, e você é daquele lugar, e você olha a pessoa, será que é de Deus? Será que realmente vai ser usado? Será que o mover que está acontecendo é um mover de verdade? Ou nós estamos extremamente emocionados com o som, com a banda, com a tecnologia e com tudo que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma crise porque nós perdemos o nosso discernimento. Nós já não conseguimos entender aonde Deus está e aonde Deus não está. Nós conseguimos mais ver aonde Deus está se movendo e aonde Deus não está se movendo. E nós estamos presos nessa crise, em um estado onde Deus está em busca de alguém que tenha coragem de se manifestar e em romper essa crise, proclamando novamente a verdade do Evangelho e mostrando o que é de fato o poder e a glória de Deus que a igreja deveria carregar e que deveria estar sobre os nossos ombros. Quando eu olho para a história de Israel, eu percebo que eles estão vivendo exatamente isso desde a época do reinado de Salomão. Quando Salomão assume o reino se divide em duas partes. E a partir daí eles começam a entrar em uma crise que cresce cada vez mais e mais e mais de forma intensa. Até nós chegarmos no reinado do rei Acabe. Acabe assume o reinado, se casa com Jezabel. E para a estranheza de todos, ele perde a sua voz de comando e é Jezabel quem está começando a comandar toda Judá, toda Israel, todo o povo que era o povo de Deus. E agora nós temos uma grande questão acontecendo. Jezabel não é crente, Jezabel é idólatra. Jezabel não acredita em Deus, ela acredita em Baal. E agora ela vê necessário que o seu Deus seja implementado dentro da nação aonde Deus diz que Ele é o Senhor. Então o que ela faz? Ela enxerga a forma de viver do povo e ela entende que eles são um povo que vive plenamente da agricultura, de plantação, de pesca, de colheita. Então ela entende algo: eu não posso trazer qualquer Deus da minha nação para essa terra. Eu tenho que trazer um Deus que dê a eles aquilo que eles já têm e engane eles que é o meu Deus que está dando para eles as coisas que eles já têm. Então ela escolhe Baal, o Deus da agricultura. Ela traz Baal para dentro de Israel e institui Baal como um novo Deus. E agora o povo que acreditava profundamente no Senhor está com a mente perdida e perturbada. Por quê? Porque na mente deles, quem está provendo tudo para eles é Deus ou é Baal? É Deus que sempre trabalhou a nosso favor? Ou é esse novo Deus que chegou aqui e está provendo coisas para nós e nós não estamos entendendo o que está acontecendo? E diante desse cenário que eles estão vivendo, Deus está olhando para a terra e Ele precisa responder a como eles estão vivendo e ao que eles estão passando e a situação aonde eles estão inseridos. Então Deus vai começar a preparar a sua resposta para o povo, para respondê-los dentro daquilo que eles acreditam que é o lugar de maior poder do Baal, que é o Deus que agora é o novo Deus da nação de Israel. Deus levanta um homem, um tisbita. E a grande pergunta que eu fiz quando eu li esse texto é: o que é um tisbita? Ele não está nomeado nas grandes tribos de Israel. Tisbe não está nomeada dentro das principais famílias.
Tisbe não está nomeada dentro das famílias que regem tudo o que nós sabemos a respeito do reino de Deus, até porque até então o único tisbita que eu vou ouvir falar até esse momento é o homem que Deus vai levantar para tomar esse posicionamento e mudar a história da nação de Israel. É um tisbita. E quando eu estava lendo esse texto, Deus ministrou algo profundo no meu coração, que não importa o lugar da onde nós viemos, mas importa aquilo que Deus quer fazer através de nós, aonde nós vamos estar. No começo dessa mensagem eu gostaria de declarar algo ao coração da igreja e dos jovens que estão aqui nessa noite. Deus não se importa se você é do interior de São Paulo ou se você é de uma cidade grande. Deus não se importa se a sua família é disfuncional ou se é uma família equilibrada. O que importa para Deus é como você irá executar a missão que Ele vai depositar sobre a sua vida para mudar o cenário aonde você está inserido. Eu não sei para quem é, mas no começo dessa mensagem eu gostaria de quebrar nessa noite toda insegurança, toda incerteza, todo medo de julgamento, todo trauma que Satanás tentou implementar na sua vida. Entenda, Deus não se importa se você é pobre, se a sua família tem nome ou não. Deus está olhando para a terra e dizendo: eu preciso levantar alguém. Se alguém da tribo de Judá não se levantou, alguém da tribo de Benjamim não se levantou, alguém da tribo de Levi não se levantou, eu vou para Tisbe e eu vou chamar um homem e dizer: levanta, Elias, vai lá e profetiza, vamos mudar o cenário aonde nós estamos. Deus está dizendo nessa noite: não errei a porta, eu não errei a família, eu não errei o chamado, eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você. Quem pode adorar? Aleluias. A grande questão aqui é que Deus não está se importando com o lugar da onde esse rapaz está saindo. Para Deus não importa. O que importa para Deus é que Baal precisa de uma resposta à altura. Se ele acha que ele vai invadir o nosso país, tomar tudo para ele, ganhar o meu povo, eu irei dar uma resposta para ele à altura daquilo que ele está falando que faz. Você não é o Deus da provisão, Baal? Provém agora então. A partir de agora, por 3 anos, não choverá mais sobre a terra. Deus levanta esse homem para dar uma resposta direta a Baal e a Jezabel. Não é poder que vocês têm para prover? Vocês não estão enganando o meu povo que vocês conseguem orientá-los e ajudá-los? Provém agora, Baal. Pare chuva, cesse-se chuva, até que eu dê uma voz contrária em relação a isso que está acontecendo. Deus não se importa com o lugar de onde nós viemos, mas o que acontece com Deus é que Ele quer uma igreja que se posicione diante das ofensas que Baal tem feito contra nós. Gente, entendam, eu sei que a maioria de vocês são jovens, e eu estou pregando para a maior parte aqui são jovens e adolescentes, mas vocês precisam entender e colocar algo no coração de vocês. Como que vocês aceitam ter pessoas do seu lado dentro da escola que tem depressão e pensam em se suicidar? Isso é Baal invadindo a escola. Como que nós aceitamos andar pelas cidades e ver mendigos passando necessidade, pessoas precisando de assistência e ninguém fazendo nada? Isso é Baal invadindo as nossas cidades. E nessa noite, a única coisa que Deus procura é alguém que não se importe com o nível de resposta que tenha que dar, mas que esteja disponível a olhar para a terra e dizer: Baal, aqui você não manda, Baal, aqui você não governa, Baal, aqui você não tem poder, Baal, aqui você não pode mais. Deus está dizendo nessa noite: eu quero uma geração que invada as escolas e diga: essa escola não vai ter mais suicídio. Por quê? Porque eu estudo aqui. Ele quer uma geração que invada os hospitais e diga: o nível de enfermidade vai diminuir.
diminuir. Por quê? Porque eu estou aqui. Deus está dizendo: se posicione, se posicione, se posicione, se posicione. Deus está olhando para eles. E Deus está falando: eu vou responder a Baal, mas eu não vou só responder a Baal. Eu vou fazer o meu povo entender quem é o Deus deles de verdade. Chuva cessa. Primeira semana, tá tudo bem. Nós já passamos meses sem chuva. 2 meses, tá tudo bem. Nós já vivemos alguns meses sem chuva. 3, 4, 5 meses. Tá estranho. Vamos começar a controlar a água dos animais. Vamos começar a controlar a água da agricultura. Talvez as coisas diminuam a qualidade, mas vamos dar uma controlada. 1 ano. O povo está atônito e preocupado. Os rios estão secando. Está faltando água. Nós temos que diminuir a quantidade de água que nós damos para os animais, mas os animais estão ficando doentes. O que a gente pode fazer? 2 anos. Ainda está sem chover. Até que Elias aparece de novo no meio do cenário. Ele some da história. Ele desaparece de todo o contexto. Mas agora ele volta de novo. E a palavra dele está em 1 Reis 18, versículo de número 3. Acabe chamou a Obadias, o mordomo e administrador do seu palácio, que amava e temia Yahvé. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Versículo de número 8. Ao que prontamente lhe respondeu Elias: sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto Obadias questionou: mas o que eu fiz de errado para que eu tenha cometido pecado contra ti, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, a fim de que ele o mate? Obadias tem uma preocupação dentro do seu coração. Qual é? Se eu falar que Elias está aqui, Elias é como vento, eu posso vir com Acabe e ele não vai estar mais aqui. Mas Elias está olhando para ele, está falando uma coisa: eu vou dar uma garantia para você, eu não sairei daqui, porque eu estou debaixo de uma orientação do meu Senhor. E essa é a segunda coisa que Deus procura na sua igreja: uma igreja que esteja atenta a ouvir a orientação de Deus. Mas calma aí, é para me expor para Acabe e Jezabel, eles estão matando os profetas. Se Deus mandou, eu sei que Ele vai garantir que eu vou sair daqui. Mas calma aí, é meu professor, ele tem teologia, filosofia, mestrado, doutorado. Se Deus me deu uma palavra, não tem professor que vai ficar de pé diante daquilo que eu posso declarar. Mas calma aí, o meu pai é muito mais vivido que eu. O que eu posso fazer? Se há uma orientação de Deus, se eu chegar naquela casa e dizer: aqui não, Satanás, ele não vai prevalecer nesse lugar. Deus está dizendo nessa noite: sabe o que você precisa? Ouvir a minha voz, ouvir a minha voz, ouvir a minha voz. Ele está disponível para ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, Ele manda chamar todos os profetas de Baal. Ele fala: tragam todos aqui, vamos reunir todos eles e decidir de uma vez por todas quem é Deus de verdade. Então Elias propõe o desafio: invocareis o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu com uma só voz: falaste com sabedoria, que assim seja. Sabe o que me faz questionar nesse texto? É uma grande pergunta que há no meu coração:
Quem mandou Elias desafiar os profetas de Baal? Quem mandou Elias reunir todos e propor o desafio do fogo? Quem mandou Elias falar para eles e falar: vamos resolver isso de uma vez por todas e ver qual é o Deus de verdade? Sabe qual que é a grande questão aqui? É que existem coisas que Deus não vai falar para você fazer, porque elas são óbvias. Você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que se posicionar, você sabe como tem que se comportar. Ele não vai mandar você fazer. Ele está olhando e esperando você tomar uma atitude e agir dentro do cenário aonde você está. Eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo: você estava esperando uma confirmação para começar a evangelizar? Não tem confirmação para evangelismo. Levanta e faz alguma coisa. Você estava esperando uma confirmação para começar a falar de Deus na escola? Não tem confirmação para pregar o evangelho. Se levanta, se posiciona e fala da palavra de Deus. Você estava esperando uma confirmação para orar por enfermo? Não tem confirmação para oração. Se levanta, se posiciona e vai orar por eles. Deus está dizendo: tem coisas que eu vou confirmar, mas tem coisas que são óbvias. Você sabe como faz, você sabe o que tem que fazer, você sabe a hora de agir. Então agora é hora de você olhar e dizer: eu não posso ver Baal fazendo o que ele está fazendo e permanecer aqui. Eu vou propor um desafio. Vamos ver se Deus existe, vamos ver se Ele é de verdade, vamos ver quem ganha, quem pode adorar. Ele está olhando para eles, e a palavra dele é: eu desafio vocês. Agora, o Deus que responder primeiro é o Deus de verdade. Eles fazem todo o ritual, eles clamam, eles gritam, eles se batem, mas o fogo não desce. Elias ironiza a situação e ele fala: grita mais alto. Talvez Baal esteja dormindo e ele não acordou ainda. Gente, olha o nível de ousadia e de confiança desse homem. Ele confia tanto que Deus vai fazer alguma coisa, que Deus quer mudar o cenário, que Deus quer mudar o ambiente, que ele está olhando para os profetas de Baal, no meio de um desafio que Deus não mandou ele fazer, e está ironizando o que os profetas de Baal estão fazendo. Agora pense você nesse lugar. O meu coração ia estar da seguinte forma: Deus, por favor, não deixa descer fogo ali, não deixa descer fogo ali, não deixa descer fogo ali. E na minha hora de orar eu ia estar: Deus, por favor, faz descer fogo aqui, faz descer fogo aqui. Mas Elias é tão ousado que ele vai olhar para os profetas de Baal e falar: chega, acabou o tempo. Sabe a água que está sobrando? Estava faltando água, era a água que sobrou e eles iam usar para alguma coisa. Pega a água lá, joga toda ela no altar. Mas por que você está fazendo isso, Elias? Parou de chover, é porque se cair fogo, a chuva volta a descer sobre esse lugar. Elias está olhando e dizendo: traz a água, joga no altar. Ele olha para cima e fala: Deus, desce com fogo. O fogo desce, lambe a água que está em volta e queima o altar. Sabe o que Deus está esperando? Jovens que ajam dessa forma. Eu posso não ter certeza se vai acontecer, mas eu tenho uma garantia: se o fogo descer, se o fogo descer, se o fogo descer, eu ganho a minha escola, eu ganho a minha sala, eu ganho a minha família, eu ganho a minha cidade. Elias está olhando e dizendo: se cair fogo, cai água também. Se cair fogo, cai água também. Deus está olhando para nós, e a expectativa dele sobre nós é uma igreja que seja tão ousada,
que não vai precisar de confirmações, porque ela tem certezas no seu coração. Eu sei que Ele quer converter a terra, que Ele quer ganhar os seus filhos. Eu sei que eu faria obras maiores do que a dele. Por que não orar por um doente? Se o fogo cair, eu ganho ele, quem sabia que ele estava doente. O Espírito do Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: o que lhe falta é ousadia. Se levanta e se move. Eu já garanti para você tantas outras coisas. Você vai esperar uma garantia agora mesmo. Eu só estou esperando você molhar o altar e dizer: caia fogo do céu, para eu entrar nessa situação e agir em seu favor. Jovens, olhem para cá. Deus está dizendo: eu só estou esperando que uma geração se levante como Elias para declarar: joga água mesmo, porque eu garanto uma coisa: Ele vai descer, Ele vai curar, Ele vai restaurar, Ele vai transformar, Ele vai mover, Ele vai agir. Deus está olhando para nós e está dizendo: eu preciso de uma igreja assim, uma igreja como Elias era, sem confirmações, sem uma grande voz vindo do alto, mas que está atenta ao que eu estou dizendo e preparada para ser ousada. Por quê? Por que que Deus precisa de uma igreja assim? Deus precisa de uma igreja assim, porque fogo no altar não resolve o problema da seca. Palavras num culto não resolvem o problema da seca. Nós virmos, chorarmos e cairmos no chão não resolve o problema da seca. Enquanto nós estamos aqui, eles estão vivendo as suas vidas promíscuas lá, e Deus está olhando para nós. E a pergunta dele para nós é: quem será aquele que vai se posicionar a tal ponto, que mesmo no dia mais ensolarado possível, tem a coragem de se levantar e dizer: Acabe, corre para casa, porque eu ouço som de chuva. Calma aí, tá tudo quente, tá sol igual sempre esteve, se bobear até tá um pouquinho mais quente. Acabe, volta depressa para você não se molhar, porque a chuva vai cair. Deus está atrás de uma igreja que consiga olhar para o mundo e entenda: a terra clama pela manifestação daqueles que são os filhos de Deus. Há um clamor embutido na terra, e esse clamor cresce a todo momento, a cada dia, a cada manhã nós acordamos e mais pessoas se matam, a cada manhã nós acordamos e mais guerras acontecem, a cada manhã nós acordamos e mais coisas estão acontecendo no mundo, e Deus está olhando para a terra e dizendo: esses moveres que acontecem aqui são muito bons, mas só uma coisa vai resolver o que está acontecendo lá: é uma chuva. É uma chuva de Deus que vai cair sobre a terra e molhar todos os que estão aqui, até porque a promessa é que naquele último dia o Espírito viria e se derramaria sobre toda a carne. Toda a carne, não é a carne dos crentes, é toda a carne, é toda a carne, é toda a carne. E nesse momento Deus está olhando e perguntando: aonde estão aqueles que vão estar tão alinhados que quando ver alguém em depressão vai falar: eu ouço barulho de chuva? Por quê? Porque só quando a terra está muito seca a chuva vem. Só quando não tem mais o que fazer a chuva desce. Só quando não tem mais solução Ele vem. Deus está dizendo: liga o jornal, está tendo guerra, barulho de chuva, gente morreu,
barulho de chuva. Depressão aumentou, barulho de chuva. Alguém desviou, barulho de chuva. Quanto mais seco tiver, maior vai ser a chuva sobre nós. Quanto mais nós oraremos para Baal e deixaremos ele avançar, não há um dia que eu não saia de casa e eu olhe para cima e eu falo: eu estou ouvindo o barulho de chuva. Mas Mateus, você viu o jornal? A China vai sancionar os Estados Unidos e vai piorar as coisas. É barulho de chuva. Mateus, a guerra no Irã só piora. Eu sei, é barulho de chuva. Os jovens estão se entregando ao tráfico e às drogas. Eu sei, é barulho de chuva. Deus está olhando para nós nessa noite dizendo: a terra está clamando por um avivamento, mas para esse avivamento acontecer, ele precisa de pessoas que ouçam o barulho da chuva e estejam disponíveis a olhar para a terra e dizer: Acabe, a chuva vai vir, o céu vai se abrir, vai descer água sobre nós, ele vai mover de novo, ele vai fazer mais uma vez. Ele ouve o barulho da chuva, em seguida orientou Acabe: eis que agora pode comer e beber, porque eu ouço o som da chuva. Sabe o que me fere? É que anos atrás era para essa chuva acontecer, mas ela não aconteceu. Porque eu entendo o coração de Elias. Mataram os profetas, mataram todos eles. Eu entendo o coração de Elias quando ele fala: só restou eu como profeta do Senhor. Mataram todos os profetas. Eu entendo, o Abner entende. Quantos jovens eram, Abner, quando nós éramos da mocidade, quando nós éramos novos, mesmo sendo de igrejas diferentes, mas eles mataram a nossa geração. Eles falaram: essa geração não vai dar em nada, essa geração aí vai desviar, vai entrar para o tráfico, vai se afastar da igreja, e não sobrou ninguém da minha geração, e essa chuva já era para ter acontecido. E eu entendo o coração de Elias, mas eu entendo muito mais o que Elias vai fazer aqui e agora. Elias está olhando para Acabe indo embora. Ele vai entrar no seu quarto, ele vai se sentar e colocar sua cabeça entre os joelhos. O texto no original dá a entender que Elias começa a ter dores de parto nesse momento. Sabe o que está acontecendo? Ele está olhando e dizendo: só restou eu, mas eu ainda sei o que fazer para a chuva cair de novo. Ele coloca a cabeça no meio das pernas, e mais do que isso, ele vai olhar para o moço que é da próxima geração e vai falar para ele: eu não tenho a sua força e o seu vigor, então o seu trabalho vai ser você vai correr 7 vezes, vai ver se tem nuvem e vai vir me avisar. Sabe por quê? Porque enquanto a minha geração está sentada e colocando a cabeça nos joelhos, o trabalho da sua geração é: olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem, olha a nuvem. Deus está dizendo nessa noite: eu estou atrás de uma geração que não só tenha dores de parto, mas faça alguma coisa com essa dor. Se você é da geração passada, orienta a próxima. Se você é da próxima, ouve os mais velhos. A chuva vai vir, uma hora vai acontecer, mas nós sabemos como chamar a chuva. Então enquanto vocês correm, nós clamamos. Enquanto vocês correm, nós intercedemos. Enquanto vocês correm, nós orientamos. Mas eu garanto uma coisa: vai vir uma chuva, vai vir uma chuva, vai vir
vir uma chuva. Meu Deus, Espírito Santo, eu sinto como dores de parto. Porque eu queria que a chuva viesse, mas eu não tenho mais o vigor de antes. Eu queria que ela caísse, mas nós não temos mais a força de antes. Nós casamos, Abner, nós casamos, Eliseu, nós não temos mais a disponibilidade de antes. Nós envelhecemos. Eu estou na faixa dos meus 30 anos, eu não tenho mais a força de antes, mas eu sei o que eu posso fazer. Quando você vê uma nuvem, não importa o tamanho que seja, você vai voltar aqui e vai me avisar que viu a chuva. Quando o menino chega com a notícia, Elias olha para o menino e fala: agora você vai fazer outra missão, porque eu não tenho vigor mais para confrontar Acabe. Você vai correndo onde Acabe está e vai falar para ele: Acabe, é verdade o que o profeta falou, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Meu Deus, o que começa com uma nuvem pequena, Adson Belo diz que a nuvem não era uma mão estendida, era uma nuvem em formato de concha. Sabe por quê? Porque ele estava esperando o momento de virar a mão e derramar as águas sobre aquele lugar. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o seu trabalho a partir de hoje vai ser o único: declarar: Acabe vai chover, Acabe vai chover, Acabe vai chover. Se coloquem de pé, se coloquem de pé, se coloquem de pé. O que começa com uma pequena nuvem e parece pouco. Sabe por que parece pouco? Porque olha o tamanho da cidade de Limeira, olha o tamanho da cidade de Capivari, olha o tamanho da cidade de Piracicaba. Nós não somos nem 1% dela. Nós somos uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas o texto diz no versículo de número 45: depois que o moço começou a anunciar que a chuva viria, em pouco tempo o céu se escureceu completamente, com muitas nuvens. Se eu fosse você, eu tinha glorificado. Sabe por quê? Porque o que começou pequeno, quando você olhar para trás e estiver entregando a mensagem para Acabe, ele vai olhar e falar: não era uma pequena nuvem, olha quantas nuvens estão vindo, olha quantas nuvens estão chegando, olha quantas nuvens estão vindo. Deus está dizendo nessa noite: o nosso trabalho é treinar vocês, o trabalho de vocês é anunciar e dizer: a chuva vai cair, a chuva vai cair, a chuva vai cair. Cheia maia seba bababase, sheba babasiri elemenia bababase, sheba babasiri elemenia bababase, que a maia siri alaia sebe bababase. Há uma unção no ar nessa noite. Shemaia, se o ministério de louvor quiser se posicionar, pode se posicionar. Estou partindo para o encerramento. Há uma unção nessa noite sobre nós. Eu estava falando com o Abner e ele falou para mim: Pires, eu nem vou puxar mais assunto, para não dizerem que está pregando, porque
porque nós conversamos. Mas a única coisa que eu consegui falar para o Abner foi: mano, eu estou orando e Deus me deu uma mensagem específica para Limeira e para quem vai estar lá. Eu não sei se vai ser isso que vocês estão vivendo ou não, mas é o que Deus colocou no meu coração, maninho. Aí ele falou: nem vou conversar mais. E sumiu 2 dias do WhatsApp e não me respondeu até hoje, nunca mais. Mas nosso Deus, Ele quer começar uma chuva. Ele quer derramar essa chuva sobre a terra e essa chuva sobre o Brasil. Mas para isso acontecer, Ele precisa de 2 tipos de pessoas: aqueles que estão dispostos a colocar a cabeça entre os joelhos e clamar até a chuva descer, e daqueles que, sabe, eu nem oro tão bem, mas eu falo um pouquinho bem. Eu estou disposto a correr e anunciar que a nuvem está chegando. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele me disse algo. Ele disse: Mateus Pires, essa mensagem vai ter um nome, e o nome dela vai ser chuva de amor. Eu olhei para Deus e eu falei: por que chuva de amor? Porque Deus disse para mim o seguinte: Ele falou que mesmo que naquele cenário onde eles estão, a terra estivesse toda comprometida com o pecado, ainda tinha uma viúva que precisava da chuva, ainda tinha pessoas que dependiam do rio para se alimentar. Então essa chuva não vai cair porque nós somos bons demais. Essa chuva não vai cair porque o mundo está corrompido demais. Essa chuva vai cair por um único motivo: eu amo tanto a terra, eu amo tanto vocês, que para que vocês não pereçam, eu derramo a minha chuva de amor sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, e ninguém sairá sem uma gota da chuva tocando na sua pele. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Eu tenho um apelo para fazer e o louvor já vai começar a louvar. Você é uma dessas 2 pessoas. Ou você vai colocar a cabeça entre os joelhos a partir de hoje e sentir as dores, igual eu sinto há 9 anos. Dores. E o Espírito me falando: vai chegar o dia, meu filho, e eu sinto dores. E eu pregando nas igrejas e Deus falando: vai acontecer, e eu sentindo dores. E aí Deus me dando uma mocidade, e Ele falando: assume eles, porque eu vou derramar neles, e eu sentindo dores. Eu vendo alguns se perderem e eu sentindo dores. Eu vendo alguns fraquejarem e eu sentindo dores, a ponto de olhar para Deus e falar: sabe, Deus, talvez eu nem acredite mais que essa chuva vai cair. E Deus olhar para mim e falar: vai cair sim. Continua na posição que você está, Elias, porque o seu trabalho é colocar a cabeça entre os joelhos e dizer: derrama chuva, Deus, derrama chuva, Pai. Molha esse lugar, molha esse ambiente, molha essa igreja, molha essa nação. Ou você vai ser aquele que vai sair daqui e quarta-feira, após o feriado, vai chegar naquela escola, vai olhar para aquele amigo mais descrente que tem e falar para ele: se eu fosse você, eu corria para a igreja, hein? Por quê? Porque vai chover, a chuva vai cair, ela vai se derramar sobre nós. Deus está chamando você nessa noite. Ou você será um fazedor de chuva que chorará para que chova, ou você vai anunciar para todo mundo: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Eu nem terminei o apelo e já tem 3 pessoas
pessoas aqui. Eu não sei o que eles são, mas eles já começaram a clamar. Você vai perder mais tempo ou você vai correr para esse altar? Deus está dizendo: eu começo hoje colocar nuvens no céu, e você vai ser aquele que vai anunciar essas nuvens. Pode cantar, pode cantar, pode cantar. Chama mamacê. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, chover, abre as comportas do céu e vai chover, abre as comportas do céu e vai Eu só consigo pensar em uma coisa: Acabe, eu ouço o barulho da chuva. Podem ter tentado matar toda a minha geração, mas enquanto um Elias estiver de pé, a próxima geração vai ter nuvem para anunciar. Deus está chamando você nessa noite, e eu vou fazer esse apelo mais uma vez. Não precisa vir e cair de joelhos como eles, é só vir e assumir a responsabilidade. Ou você será o que vai chorar e gemer para que essa chuva aconteça, ou você vai ser aquele que vai anunciar essa chuva. Aonde está você? Eu quero você aqui na frente nessa noite, para eu poder orar pela sua vida. Não perde mais tempo não, vem aqui meu filho, vem aqui minha filha. Deus está te chamando. Chega de segurar a lágrima no banco, chega de segurar a presença no seu lugar. Deus está te chamando. É hora de fazer chuva, 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 é hora de fazer. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá, bem baixinho. Bem baixinho, estenda as mãos para cá, estenda as mãos para cá. Isso, bem baixinho. Nós vamos orar por esses jovens que estão aqui na frente. Eu já vou devolver para o meu irmão Abner. Mas você não pode sair daqui sem essa oração. Aqueles que fluem em palavra de conhecimento, em cura, estão liberados nesse momento para fluir. A mensagem acabou. Podem entregar a palavra para quem vocês sentirem, fazer o que vocês sentirem. Eu vou orar por esses jovens que estão aqui na frente. E nessa noite eles estão assumindo uma responsabilidade. Ou eles vão clamar por chuva,
ou eles vão anunciar essa chuva que virá. Vamos orar por eles nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos pela vida dos seus filhos que estão aqui na frente, Pai. Eu já ouço o som da chuva, Pai. O que faltam são os anunciantes. O que faltam são mais pessoas para sentarem ao nosso lado e chorar até que essa chuva venha, Pai. E eles se disponibilizaram nessa noite, Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. E o meu pedido para o Senhor sobre a vida deles é: derrama sobre eles aquilo que é necessário, Pai, para eles começarem a fazer aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, Pai. É uma invasão que vai acontecer, Pai, na cidade de Limeira, Pai. Eu vejo escolas virando bagunça, e não é uma bagunça qualquer, é uma bagunça santa. Eu vejo gente reclamando, eu ouço o som da chuva, Abner. Eu vejo gente falando assim, ó, tinha que ser da família crescer, né, para dar esse tipo de trabalho aqui na escola, tinha que ser daquele lugar, né, para vir e fazer essas maluquices. Mas sabe o que eu ouço também? É gente vindo aqui falando: eu falava mal, até que um menino me abordou e falou aquilo que só eu sabia, e agora eu estou aqui acreditando nesse Deus. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre eles a sua chuva, Pai, para que eles possam anunciar, para que eles possam clamar, para que eles possam pedir, Pai, para o Senhor descer com intensidade, para o Senhor descer com poder, para o Senhor descer com glória. Eu quero ouvir vocês que estão aqui na frente clamando. Clamem a Deus, clamem a Deus, clamem a Deus. Eu quero ouvir você clamar. Quem fala em línguas, fale em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em novas línguas. Quem não é, comece a clamar. Clama, 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 clama. E a terra
aos céus, toda a igreja. Toda a geração, levante as duas mãos, as duas mãos, as duas mãos. Faz isso agora em nome do Senhor Jesus. Nós iremos orar, nós iremos orar. Há uma glória de Deus aqui sobre nós, há uma glória de Deus aqui sobre nós. Deus está conectando as gerações.